Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Se calhar começava por me apresentar, tema menos importante da noite, mas só para perceber um bocadinho de onde venho e porque é que digo algumas coisas que digo. Eu comecei o meu trajeto profissional exatamente na gestão. Família de empresários, pequenos empresários, estudei gestão de empresas, comecei a trabalhar em gestão na empresa da família e, posteriormente, acabei por criar depois outros negócios meus. Entretanto, por volta dos 35, 36 anos, descobri que não estava a fazer aquilo que queria, mudei completamente, fui para a psicologia. Estudei psicologia, sou psicólogo clínico e acabei por descobrir uma coisa muito interessante na psicologia. Além de descobrir o meu verdadeiro foco e a minha verdadeira vocação e aquilo que realmente me dá gozo fazer, descobri que havia muito conhecimento na psicologia que podia ser útil na gestão e que podia ser útil noutros aspectos da nossa vida. E foi aí que eu descobri verdadeiramente o meu sentido, que foi esta possibilidade de ajudar as pessoas, tocar a vida das pessoas, para ajudá-las a mudar e para ajudá-las a evoluir. E é exatamente deste encontro entre a realidade que eu encontrei enquanto trabalhava na gestão, enquanto trabalhava noutras áreas, e dos conhecimentos que estão na psicologia, que surge a minha empresa, a Veículo de Ideias, e que surge esta ideia de fazer estas formações como forma, ou neste caso um webinar, como forma de transmitir conhecimento que pode ser útil e que pode ajudar a evoluir a vida de cada um. A gestão de tempo é um tema que é, como é que eu dizer, que está em todo lado. Todas as decisões que nós tomamos sobre o que fazer ou deixar de fazer, tudo isto é gestão de tempo. Portanto, isto acaba por ser uma coisa transversal a todos os aspectos da nossa vida, acaba por estar presente em todo lado. Ora, tipicamente, o que acontece em muitas formações e em muitas coisas sobre gestão de tempo é que se entra diretamente na discussão das estratégias práticas, dos modelos práticos, das dicas imediatas sobre como fazer isto ou como fazer aquilo. E eu tenho muitas dúvidas sobre essa abordagem. E tipicamente aquilo que é a minha visão sobre o processo é outra, por dois motivos. Primeiro, porque ao estudar sobre este tema e ao ver as várias soluções e os vários modelos e as várias abordagens, cheguei à conclusão que acaba por se encontrar de tudo. Encontram-se pessoas que dizem uma coisa e pessoas que dizem exatamente o seu contrário. Um exemplo fácil, os blocos de tempo. Há muita gente que advoga os blocos de tempo como uma forma de nós conseguirmos começar a fazer algo que temos uma resistência grande para pôr em prática. Depois há outras pessoas, há outros autores dentro da área, como por exemplo o David Allen, que tem o modelo GTD, Getting Things Done, é completamente contra os blocos de tempo. Diz que aquilo são mais uma coisa para empatar no calendário, que só vai criar dificuldades e que não faz sentido nenhum. O mesmo David Allen diz, por exemplo, em relação à inbox do Outlook, por exemplo, portanto a caixa onde caem os e-mails, diz que ela deve estar vazia. Deve ser o objetivo vazar a inbox completamente. No outro dia, a procurar artigos sobre o tema, encontrei uma autora na Harvard Business Review que dizia que, com tanta ferramenta de busca, porque é que eu ia estar a perder tempo a vazar a inbox? Qual é o sentido que isso faz? E a pensar sobre isto, também começou-me a fazer sentido ter uma abordagem um pouco diferente à gestão de tempo. E eu acho que antes de estar a falar nas estratégias práticas, devemos falar um pouco mais sobre a atitude como se está na gestão de tempo e como se está na nossa vida. Porque essa atitude muitas das vezes é que condiciona o funcionar ou não funcionar as estratégias práticas e o que leva a perceber quais são as melhores estratégias para cada um. Ao mesmo tempo, em vez de estar a dar uma forma fechada e embrulhada e pronta, e dizer a estratégia é esta, o melhor é isto, e mais nada, eu acho que faz muito mais sentido ajudar cada um a decidir por si quais são as estratégias melhores para si e explicar os prós e os contras das várias opções. Explicar porque é que os blocos de tempo têm vantagens e têm desvantagens e quais são as vantagens e as desvantagens do bloco de tempo. E depois cada um acaba por adaptar aquilo que é o processo que mais se adequa à sua forma de pensar e de gerir. Depois, há outro aspecto importante, quer dizer, ele não faz muito sentido estar a falar, por exemplo, em definir regras de contacto com os outros a uma pessoa que não consegue dizer que não. Portanto, se não abordarmos primeiro esta questão da dificuldade de dizer que não, da dificuldade de chegar ao outro e impor uma norma
e dizer simplesmente à pessoa que tem que fazer isso vai ser muito problemático. E isso é uma solução que, tipicamente, pelo simples facto de dizer a alguém, você tem que pôr normas para falar com os outros, isso não vai ter efeito. Primeiro tem que se abordar um bocadinho a atitude. E é exatamente essa atitude e essa perspectiva abrangente que eu gosto de começar para falar de gestão de tempo. Tipicamente, acho que isso é o que está antes, o que antecede às questões práticas depois da gestão de tempo. O que é então na atitude, o que é que vale a pena falar a esse nível? Para já nós vivemos neste momento numa realidade de velocidade cada vez mais acelerada. A velocidade acelera constantemente, está tudo a mudar muito rapidamente. É impressionante pensar que talvez a geração dos meus avós foi a primeira que nasceu num mundo totalmente diferente do que aquele em que morreu. Meu avô sabia quantos carros existiam na zona onde ele vivia. E quando ele morreu, a maior preocupação que nós tínhamos é que ele fosse atropelado porque ele via muito mal e podia de repente ter um acidente na estrada. Esta velocidade de mudança é inédita e ela continua cada vez mais rápida. Ao mesmo tempo, temos cada vez mais meios de contacto, temos cada vez mais estímulos, aumenta cada vez mais a exigência, temos mais concorrência, temos uma sociedade cada vez mais complexa, uma realidade mais desafiadora. Tudo isto acelera, tudo isto cria cada vez mais exigências sobre nós. E a máquina que nós temos para tratar isto tudo é a mesma. Há 300 mil anos para cá o nosso software não evoluiu muito, se é que evoluiu alguma coisa. Como é que nós conseguimos adaptar a toda esta mudança? Como é que conseguimos lidar com tudo isto? Como é que nos adaptamos e como é que conseguimos fazer mais com a mesma capacidade e como é que conseguimos viver melhor? Ora, aquilo que eu considero que são os desafios maiores e as dificuldades maiores têm exatamente a ver com este conjunto de exigências adicional que nós temos e a forma como lidamos com isto. E a forma como lidamos com isto, muitas das vezes, se nós temos mais trabalho, se nós temos mais exigências, esticamos o horário de trabalho e trabalhamos mais horas. Que é o mesmo que dizer, esticamos por um lado, ele vai faltar no outro. Vamos ficar com falta de tempo para outras coisas na nossa vida. Vamos tomar cada vez mais decisões sob pressão. Vamos cada vez mais, depois, nessa tomada de decisão, não é a melhor forma de tomar as decisões. E o que isso vai fazer é que, por exemplo, coisas importantes que precisávamos fazer vão ficar para trás e as coisas urgentes avançam primeiro. Vamos simplesmente estar a gerir o urgente e deixar para trás o importante. Vamos evitar, então, outras coisas que sabemos que precisávamos fazer. Daí a procrastinação, daí ficarem sempre coisas penduradas e nunca serem verdadeiramente feitas. Outra dificuldade típica é a dificuldade muitas das vezes em passar coisas para os outros, delegar, dar poder às outras pessoas para resolverem problemas que não temos que ser nós a resolver. Dificuldades em dizer que não aos outros. Acabamos depois, com todo o stress que isto cria, acabamos de ter necessidade por descarregar e perdemos tempo em redes sociais, em contactos, em coisas que não são tão produtivas e acabamos, acima de tudo, por andar em automático. Não paramos para refletir e para decidir como fazer isto e vamos deixando correr, vamos ficando, vamos andando atrás desta vertigem de acontecimentos e de solicitações e as coisas não paramos verdadeiramente para refletir. O que é que isto gera? Gera ansiedade por não termos controle, gera ansiedade por não sentirmos que não estamos a ser capazes de dar resposta a tudo aquilo que queríamos, gera problemas pessoais, temos depois uma vida mais desequilibrada, temos problemas de saúde, profissionalmente acabamos por ter mais dificuldade em cumprir prazos, atrasamos-nos e inevitavelmente isso depois gera desmotivação, perda de energia e quem sabe até outros problemas de saúde. O que é que eu acho que são as atitudes essenciais para conseguir evitar que isto aconteça e que, como eu dizia antes, estão antes de avançar para as estratégias em concreto? Uma, desde logo, essencial, que é assumir a liderança do processo. Se a pessoa não for capaz de assumir a liderança do seu processo, dificilmente consegue fazer alguma coisa na gestão de tempo. O que é que isto significa? Significa que há muita gente que entrega-se à inevitabilidade das dificuldades de não poder decidir sobre isto, não poder decidir sobre aquilo, não dá, não se pode, não consigo, eu não consigo mudar minha gestão de tempo, tenho uma data de exigências, solicitações, responsabilidades, não consigo fazer nada. Obviamente existem coisas que nós não conseguimos mudar e existem outras que nós não queremos mudar de facto. Mas há muito espaço para decidir e há muito espaço para liderar a nossa gestão de tempo. Se nós não quisermos verdadeiramente liderar a gestão de tempo e tivermos à espera apenas de uma forma mágica que vai resolver os problemas sem que
Se sejamos capazes de assumir a liderança da nossa própria gestão de tempo, então não se consegue fazer nada, quer dizer, gerir é decidir, gerir é tomar, é liderar o processo, se não se lidera, não se consegue fazer nada, e há muitas pessoas que, isto parecendo uma coisa verdadeiramente redundante, é extremamente importante, porque há de facto quem não esteja interessado em liderar a sua gestão de tempo. Liderar a gestão de tempo, assumir a liderança da gestão de tempo é fundamental para conseguir fazer alguma coisa com ela e está antes de tudo o resto. Outro aspecto importante é responsabilizar-se pelas escolhas da sua gestão de tempo. Pessoas que chegam muitas das vezes numa formação e dizem, estou num buraco enorme, não dou conta de nada, está tudo terrível. Tudo bem, aconteceu uma data de coisas. E sem dúvida que há coisas que nos acontecem que escapam ao nosso controle, sem questões aí. Mas ao mesmo tempo, se não se for capaz de assumir verdadeiramente as escolhas que nos levaram até aquele ponto, e acima de tudo assumir as escolhas que permitem ultrapassar aquele ponto, dificilmente se consegue gerir o tempo, dificilmente se consegue mudar alguma coisa. Outro aspecto muito importante, dar-se a importância, valorizar-se. Porquê isto? Porque se não se der verdadeiramente valor, se a pessoa não se valorizar, o seu tempo deixa de ser importante perante os outros. Portanto, automaticamente o tempo dos outros pode invadir o nosso, as solicitações dos outros podem invadir o nosso espaço e nós estamos sempre sujeitos ao que os outros querem, pedem, exigem, por aí fora. Nós temos que ter a noção do valor do nosso tempo e defendê-lo. Se não formos capazes de defender o nosso tempo, não vale a pena estar a criar um sistema e estar a criar regras e a criar formas de trabalhar, porque inevitavelmente os outros vão acabar sempre por conseguir perturbar e alterar tudo aquilo que definimos. Nós temos que ser capazes de nos valorizarmos. Até para conseguirmos dizer que não ao outro, temos que nos dar valor a nós próprios. Se acharmos que nós não temos o valor suficiente para impor e para defender o nosso próprio espaço e o nosso tempo, vai ser muito mais difícil dizer que não aos outros. Isto implica também, no fundo, está tudo muito ligado, todos estes aspectos acabam por estar muito próximos uns dos outros. E implica também acreditar em si, acreditar no seu potencial e na sua capacidade. Sobre o valorizar-se, esqueci-me de dizer uma coisa. Valorizar-se implica também ter uma noção concreta, muitas das vezes, do valor do tempo e para tomar escolhas, para fazer escolhas. Porque por vezes nós temos atividades na nossa vida que não valem tanto, em termos concretos, em termos mesmo de trabalho, de valor numérico, valor monetário. Temos atividades que não valem tanto do que outras. É importante ter a noção do valor dessas coisas. E é importante para poder comparar e poder decidir o que é que vale a pena fazer e o que é que não vale a pena fazer. Depois, acreditar no potencial. Acreditar que se é capaz de fazer as coisas. Tipicamente, um dos motivos para a procrastinação é exatamente achar que não se é capaz de fazer as coisas, fazer algo. Acreditar no potencial que se tem também para mudar, para fazer diferente e para conseguir fazer melhor. Outra atitude extremamente importante é ter a noção dos limites. Tipicamente, isto é um problema clássico na gestão de tempo, que são pessoas que querem pôr demasiadas coisas no prato e depois não conseguem lidar com aquilo tudo. E depois querem uma estratégia mágica para conseguir fazer demasiadas coisas no tempo que têm. Inevitavelmente, ter a noção dos limites é extremamente importante. Por exemplo, para quem usa listas de tarefas diárias, há um estudo que indica que numa lista para tarefas para um dia, tipicamente, elas levam 3 a 5 dias a ser feitas. Ou seja, o tempo necessário para fazer aquilo que nós projetamos para um dia de trabalho seria cerca de 3 a 5 dias. Nós tendemos a exagerar. Curiosamente, se estivermos a fazer a lista para outra pessoa, por exemplo, o colega de trabalho que tenha mais ou menos as mesmas funções, fazemos uma lista muito mais curta e muito mais realista, que tipicamente se consegue fazer num dia. Mas para nós próprios achamos sempre que conseguimos pôr mais coisas e acabamos por pôr coisas a mais. Ter a noção dos limites é também ter a noção da nossa capacidade, é ter a noção do que é razoável para fazermos, é ter a noção da quantidade de projetos em que conseguimos estar ao mesmo tempo, mas também é ter uma noção do espaço que queremos dar aos outros, daquilo que eu falava ainda há pouco quando falava em favorizar-nos, ter a noção de qual é o limite que queremos ter na relação com os outros e o que é aceitável, o que é razoável permitir aos outros fazer e o que é que não é, e defendermos os nossos próprios limites. No fundo, é impormos limites a nós próprios e impor também limites aos outros. Outro aspecto importante, outra atitude que eu acho que é importante para ter uma boa gestão de sucesso é ter uma noção de qual é o propósito, qual é o objetivo que queremos e para onde é que queremos caminhar. Não tanto às vezes para saber aquilo que queremos fazer, mas para termos uma noção do que é que mais facilmente podemos dizer que não. Se nós tivermos uma noção do que é que nós pretendemos na nossa vida, mais facilmente podemos recusar as outras coisas. E isso, por vezes, é muito difícil para quem está com muitas dificuldades e com muitas tarefas ao mesmo tempo, abdicar, dizer que não, é sempre difícil. E ter um propósito muitas das vezes clarifica qual é o caminho, o que é que se deve e não se deve fazer. E finalmente, ter uma atitude de reflexão. Ou seja, dar-se espaço para refletir e para conseguir pensar sobre o seu tempo e sobre a sua gestão de tempo. É curioso,
exatamente neste mundo de grande agitação e de grande, como é que dizer, de grande exigência em que vivemos, eu numa formação faço uma paragem de 5, 10 minutos, peço para as pessoas escreverem determinada coisa e depois para ficarem a pensar ou simplesmente para ficar à espera que os outros terminem, e é sempre um momento perturbador. Eu vejo pessoas com dificuldade em estar inquietas, dificuldade em pensarem. Se peço para não mexer no telemóvel, então a dor é maior porque tipicamente depois fogem para o telemóvel, e é neste ponto que nós estamos neste momento a lidar com o nosso tempo e com esta mudança entre o estar ativo e o estar parado. Nós não conseguimos parar. Nós entramos no carro, ligamos o rádio, entramos a casa, ligamos a televisão, estamos no computador a trabalhar e estamos a controlar o Messenger ao mesmo tempo e de caminho ainda levamos o telemóvel. Portanto, esta atitude de conseguir parar e conseguir refletir neste momento parece quase contra a natura, parece quase pecado. As pessoas estranham isto profundamente. E é por isso que cada vez mais depois surge o contra-movimento de mindfulness e a meditação e a necessidade destes processos, porque nós precisamos de alternar entre momentos de grande atividade e momentos de menor atividade. Tipicamente somos muito solicitados para mais atividade, mais estímulos, mais respostas, e se não conseguirmos alternar entre estes dois momentos, muitas das vezes queimamos mesmo. E é importante ter uma atitude reflexiva em determinados momentos para ter depois os momentos de ação a seguir e não estar sempre em ação. Se estamos sempre em ação, temos muito mais dificuldade depois em planear, em organizar, e tudo isso faz falta para pôr tudo em funcionamento. Ora, estas são as atitudes gerais que eu penso que são importantes antes de falar em detalhes e mais em concreto sobre um modelo de gestão de tempo. Questões até este momento, temas que fosse interessante desenvolver, o que é que se oferece dizer neste ponto? Acho que estou a falar muito tempo de seguida, não gosto de falar tanto tempo de seguida, mais habituado a um modelo de formação em que há mais intercâmbio. O que é que pode ser mais interessante eu aprofundar agora, ou falar, ou questões sobre aquilo que eu disse? Ok, Carla, muito obrigado, faz todo sentido, muito obrigado. Algum aspecto preciso de clarificação ou algum tema em particular na gestão de tempo que gostasse que eu abordasse? Há estratégias, ok, muito bem. Tipicamente, a minha formação oscila entre as 12 e as 16 horas, portanto é difícil conseguir agora condensar as estratégias todas, mas eu vou tentar falar assim para rama de algumas coisas que eu penso que são o essencial, sem entrar demasiado em detalhes que não fazem muito sentido aqui e nem teríamos tempo para abreviar. Há uma estratégia que é essencial para tudo e que é, acima de tudo, uma estratégia que permite melhorar o funcionamento da gestão de tempo em qualquer momento e mesmo independentemente de modelos, de formações, tudo mais, que é monitorizar a utilização do tempo. Ou seja, o que é isto? É simplesmente pegar num caderninho, pegar num bloco e começar a tomar nota daquilo que está a fazer em vários momentos. À medida que vai fazendo, de preferência, pode também ao fim do dia, se conseguir, há pessoas que conseguem, ao fim do dia, tomar as notas de o que é que fizeram e o que é que levou o tempo que levou cada tarefa. E, idealmente, eu penso que o melhor é ir tomando nota à medida que vai acontecendo, para não se perderem pormenores. Porquê é que isto é tão importante? Tipicamente, só o facto de fazer isto altera logo a gestão de tempo. O facto de estarmos a monitorizar o nosso comportamento faz com que automaticamente nós comecemos a ter uma outra consciência e isso interfere logo com o comportamento. Depois, isto pode permitir mais tarde tomar consciência de coisas que tipicamente no dia a dia, porque andamos no tal automático, porque não paramos para refletir, porque muitas das vezes não temos tempo ou não conseguimos ou não estamos com disponibilidade ou com energia para fazer esse trabalho. Fazer este levantamento à medida que vai acontecendo, dá o material necessário para depois parar e refletir sobre o que ali está. Como é que se faz esta reflexão? Uma das formas que eu aconselho a fazer esta reflexão é classificando as tarefas em várias categorias. Categorizá-las, por exemplo, particularmente se estamos a falar numa perspectiva de trabalho mais empresarial, em que se tem que funcionar em várias áreas de atividade de uma empresa,
Classificar, por exemplo, em tarefas de desenvolvimento do negócio. O que é uma tarefa de desenvolvimento do negócio? É qualquer tarefa que faça o negócio crescer. Ou seja, angariar novos clientes, desenvolver um novo produto, coisas que façam o negócio aumentar. São tarefas que não são necessárias para manter o negócio para manter o negócio a rolar normalmente, okay? Mas que fazem o negócio crescer. São tarefas que tipicamente nós temos de decidir fazê-las, que o negócio não nos empurra para fazê-las no dia a dia se estiver tudo a correr normalmente. Portanto, classificar do tempo que se utilizou, classificar as tarefas de desenvolvimento do negócio. Depois ver as tarefas que são tarefas de apoio. Ou seja, são aquelas tarefas que se nós fizermos o negócio não consegue funcionar. São indispensáveis para fazer, no entanto não fazem o negócio crescer. E dessas, dividi-las ainda em 2 grupos das tarefas de apoio. Aquelas que é indispensável ser o próprio a fazer e aquelas que pode-se passar para outra pessoa. Depois ainda existe uma 4ª categoria, que é a categoria das tarefas que são perdas de tempo. E que algumas delas fazem parte. Ok? Isto retirando todo o tempo pessoal, tempo de recuperação, tempo para estar com a família, tempo para descansar. Obviamente, também, se incluir isso na lista das tarefas, obviamente deve classificá-lo também. Portanto, tarefas de crescimento, tarefas de apoio que tem que ser o próprio a fazer, tarefas de apoio que podiam ser outras pessoas a fazer, perda de tempo, tempo familiar, tempo próprio. Somar estas quantidades de tempo gastas em cada uma destas coisas, num período de uma semana, e tentar perceber que tempo é que se está a gastar com o quê. Isto é um primeiro passo para começar a fazer uma gestão de tempo de qualidade. Tomar consciência do que é que se está a fazer, tomar consciência do tempo que se gasta com cada uma das coisas. O que é que tipicamente acontece? As tarefas de desenvolvimento, que são aquelas que fazem o negócio crescer, são aquelas que fazem com que as coisas evoluam, têm muito pouco tempo. As tarefas de apoio, porque são aquelas que nos solicitam e que nos obrigam a chamar a atenção no dia a dia, são as urgências, muitas das vezes, levam demasiado tempo. As perdas de tempo variam muito pessoa para pessoa, e às vezes não as pomos lá na lista porque achamos que não contam. E o tempo para a família, quando existe uma grande pressão ou um grande stress com o outro lado, acaba por ser prejudicado a maior parte das vezes. O que é que isto leva? Isto leva a uma tomada de consciência. E a tomada de consciência é o primeiro passo para toda a mudança de comportamento. Nós precisamos tomar consciência para depois mudar o comportamento. Nós precisamos monitorizar para ir acompanhando como é que as coisas estão a correr e ir adaptando. Eu recordo-me de um exemplo que aconteceu comigo na altura em que comecei a ter uma atividade mais dinâmica no LinkedIn, e eu comecei a escrever textos e dei por mim um dia e eu veio quase 3 horas para fazer um texto. Eu disse, isto não pode ser. O tempo que isto está a levar, a utilidade que isto gera, não pode ser de maneira nenhuma. Não pode ser. É inaceitável, eu não vou levar. Então agora cada vez que escrever um texto para o LinkedIn não leva 3 horas, isto é impossível. E mudei a forma de escrever o texto e consegui arranjar outra forma de fazer textos mais rapidamente. Ora, é exatamente esta perspectiva que é importante na monitorização. É nós termos uma noção do tempo que gastamos com o quê, e se isso justifica o tempo que leva, quanto é que vale o nosso tempo, e se podemos encontrar uma outra forma de fazer isto. Depois, outro aspecto muito importante na gestão de tempo é definir, é a questão também da organização. Porque gestão de tempo também implica a organização da nossa própria vida e das nossas coisas. Criar espaço para meter tudo. Criar pastas onde meter as várias coisas, não ter coisas soltas. E tentar, se possível, ter um sistema de onde se possa retirar tudo e pôr tudo dentro do sistema. Se nós conseguirmos tirar tudo dentro da nossa cabeça, nós vamos chegar com muito mais espaço para pensar, para imaginar, para refletir, para ter ideias, para fazer coisas diferentes. Ter um sistema onde se possa colocar tudo, não só numa perspectiva física de pôr os papéis todos em algum sítio, nem que seja numa pasta tão simples como pastas de papel destas que há na Staples, onde está aqui tudo sobre o meu tema da gestão de tempo, os papéis soltos, não é tudo, mas os papéis soltos. Está tudo ali dentro. Eu sei quando preciso de alguma coisa relativamente com gestão de tempo, é dentro daquela pasta que eu tenho que ir. Depois, é ter um sistema onde permite guardar a informação toda. Isso é extremamente importante para conseguir libertar a cabeça para ter ideias, para fluir, para outras coisas. A cabeça não deve ser um armazém. A cabeça deve ser um sítio para imaginar, pensar, refletir. Finalmente, outro aspecto que eu penso que é muito importante, que é ter tempo de foco. Tipicamente com as interrupções e com as solicitações todas, torna-se extremamente difícil parar e refletir sobre o que se está a fazer. A gestão de tempo, paradoxalmente, exige tempo. É preciso tempo para organizar o tempo. Se não se der tempo para gerir o tempo,
não se consegue geri-lo verdadeiramente. Depois andamos atrás do prejuízo, andamos atrás da urgência. E esse tempo tem que ser um tempo com foco, tem que ser um tempo com calma, tipicamente no mínimo meia hora é curto, depende também do tempo que se vai conseguir focar nos temas, há quem se consiga focar muito rapidamente, há quem leve mais tempo, mas é preciso tempo para conseguir focar e conseguir aprofundar o que se está a fazer. E para planear o tempo é preciso ter tempo de foco para conseguir refletir sobre ele. E isso é outro aspecto muito importante e que eu recomendo vivamente para qualquer processo de gestão de tempo. Portanto, isto são 3 dicas muito rápidas, não é tudo, há muito mais coisas para falar, não sei o que pensa, qual é a opinião sobre isto que eu apresentei, se há algum aspecto em particular para eu aprofundar mais. Muito obrigado. Há algum pormenor em particular, algum tema em particular que seja muito significativo, que gostasse que eu abordasse? Estratégias de foco. Ok. Presumo que queira dizer como criar um foco, ou como criar condições para ter foco. Há vários aspectos, há várias coisas que são importantes. E isto é daquelas coisas que são muito próprias, vai muito um bocadinho com a experiência de cada um e com aquilo que funciona com cada um. Por exemplo, para dar o meu exemplo, uma das coisas que normalmente me ajuda a ter foco é mudar de cenário. Ou seja, eu pego em mim e vou para um sítio qualquer em que me consiga focar, onde eu me sinta confortável. Às vezes até são sítios barulhentos, às vezes é um café, às vezes é um parque, às vezes é mudar do escritório para casa ou de casa para o escritório, é mudar o ambiente, mudar o cenário ajuda-me a ter foco. Mas o problema tipicamente não é esse. O problema tipicamente é como lidar com tudo o resto a acontecer para se conseguir ter esse foco. É como lidar com os telefonemas, como lidar com as mensagens, como lidar com os pedidos, como lidar com as pessoas que ficaram no escritório a querer falar comigo e eu agora não estou lá. E isso tipicamente passa muito por uma coisa que é definir regras para as pessoas falarem connosco. Regras são muito importantes. E consegue-se definir uma coisa que é a política de contacto. O que é a política de contacto? É nós, para já percebermos as solicitações que recebemos, que tipo de solicitações e o que é que se passa nessas solicitações. Por vezes o que acontece é que há muitas vezes o mesmo tipo de pedido, do mesmo tipo de pessoa. Se calhar aí podemos ter uma ação preventiva, falar com essa pessoa ou clarificar o que é que ela pode fazer nessas circunstâncias, dar-lhe mais poder ou dar-lhe mais formação, ou poder para decidir, ou formação sobre como tomar uma decisão sobre determinado assunto. Ou simplesmente definir um conjunto de regras, ou dar-lhe um conjunto de informação que permita evitar que façam todos os contactos. Em outras situações isso não é possível. Quando isso não é possível e de facto têm que contactar connosco, uma das formas é definir regras. E é dizer, por exemplo, entre esta e aquela hora não há interrupções. Ou nestes dias, em determinado, definir um horário. De uma forma mais genérica, quando não é possível definir um horário, pode ser definido simplesmente por uma questão de critério de contacto. Que tipicamente eu chamo de política de contacto. Que é o quê? É explicar às pessoas que se tentarem contactar, elas vão ser contactadas de volta. E como é que vão ser contactadas de volta? E ao mesmo tempo explicar que em função do meio que usarem para contactar, conforme a resposta que vão ter. Ou seja, e conforme também o grau de urgência do que querem contactar, o meio que devem contactar. Está confuso. É dizer, se houver uma situação muito urgente, podem-me telefonar. Se a situação for importante, mas não for tão urgente, mandem-me um SMS. E eu, assim que posso, respondo. Se a situação for importante, mas não for muito urgente, mandem-me um e-mail, que eu, ao final do dia, respondo de certeza. As pessoas sabem que existe um grau diferente de urgência conforme o meio que vão usar. E que isso vai condicionar depois também a resposta que dá e a velocidade com que vai responder e a forma como vai responder. Se as pessoas cumprirem as normas, vão ter a resposta dentro do prazo, as pessoas passam a saber com o que é que contam e isso também é importante para reduzir a ansiedade do outro lado e reduzir muitas vezes os números de contactos, porque tipicamente queremos falar com alguém,
temos dificuldade, não sabemos quando é que a pessoa responde, o que é que fazemos? Insistimos. Telefonamos até que a pessoa atenda. Se a pessoa tiver a confiança que vai receber um telefonema de volta, nessa altura sente-se muito mais confortável em simplesmente fazer um telefonema e esperar. E isso reduz a quantidade de contactos que temos. E isso facilita libertar-nos e conseguirmos num determinado momento desligar. Porquê? Porque sabemos que as outras pessoas não estão todas em pânico. Se houver um telefonema de determinada pessoa, sabemos que a situação pode ser urgente, e então aí se calhar temos que interromper o que estamos a fazer. Mas será a exceção e não será a regra. Porque está definido e isso reduz a tensão dos contactos. Agora, se é mesmo para ter um momento totalmente desligado, ou fica incontactável, ou define uma regra para as pessoas não contactarem dentro daquele período. Genericamente, sem perceber a realidade e as circunstâncias e as consequências que às vezes estas coisas têm, que são mais fáceis de dizer que fazer, eu tenho noção disso, é aquilo que eu posso dizer neste momento. Obrigado eu, espero ter sido uma ajuda e fico à disposição para alguma coisa que precise.